Olá, meus amigos, mais um dia de podcast. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como é que é uma sessão de acupuntura, como que o terapeuta vai se comportar, do que ele vai falar, como é que ele vai perguntar. E tem muita coisa que surge de dúvida nesse momento, tanto para quem está aprendendo a ser um terapeuta, um acupunturista, quanto para os pacientes, para os clientes. Eles estão com um monte de dúvida, com medos, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho para desmistificar algumas coisas e que vocês entendam também todo esse processo, né? Então já deixem um like, se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado, mande para o seu amigo, dê uma força aí para o canal. Já deixem também comentários, deixem as perguntas, deixem sugestões sobre assunto que a gente pode estar falando, sobre pessoas que nós podemos estar entrevistando. E vamos lá. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Jonathan, né, também aluno de acupuntura, terapeuta de Nioseitai, auriculoterapia, massoterapia. Então vai estar passando muita informação também. Então, agradecendo aí a presença do nosso amigo e vamos estar falando. Então, primeiro de tudo é que existem algumas perguntas padrões, né? Sim. Todo terapeuta, todo acupunturista sempre escuta, né? O que ele sempre te pergunta? Aquela pergunta clássica. A agulha dói. Acupuntura dói? Ou muitos falam, não, eu não faço acupuntura porque Deus o livre. É botar umas agulhas, isso dói, isso é incômodo. Dói. Pergunta se tem algum remédio na ponta da agulha. Como é que funciona? O porquê que vai funcionar, né? Bota um Se negócio ali, uma agulha no corpo, o que tem a ver? Se é né? místico, se é magia, se é como é que funciona. Isso aí é Isso padrão aí do seu. o cara deve fazer alguma reza, né? O cara faz alguma coisa, não é possível. Não... Então, realmente, é uma coisa diferente, né? Não é nova, mas ainda assim é novo pra gente, né? Muitas pessoas têm medo, têm receio, né? Tem questão muitas vezes de crendice religiosa, Sim. né? Então sempre tem um assunto, um tema, um porquê não fazer, né? E tudo mais. Então a ideia é desmistificar um pouquinho mais. Dentro de uma sessão, a pessoa já vai chegar geralmente com alguma queixa, a maioria das vezes, Sim. né? Hoje a gente já tem muitas pessoas que já estão entendendo e realmente vem buscar com a ideia principal que seria a parte preventiva, né? Então a pessoa ela não é que ela não tenha nada, né? Mas ela não tem nada que está, né, aflorando agora. alguma coisa que ela precise buscar realmente um tratamento. Mas muitos já vêm fazer acupuntura porque quer manter esse bem-estar, quer melhorar a qualidade de vida ou quer evitar que alguma doença se instale, né? Mas ainda assim não é comum. O que é comum muitas vezes as pessoas procurarem porque tem já alguma patologia, alguma coisa instalada, né? Então, algumas patologias que mais aparecem, né? O que tu lembra aí? Sim, só reforçando, a ideia é preventiva. Uhum. A ideia é você procurar antes de aparecer, mas a pessoa sempre só procura quando Nossa base é já isso, tá, né? Nossa já base tá é quebrado, já tá. a visão ocidental ela é muito cartesiana, né? Então ela só vai tratar alguma coisa quando existe, Quando já existe. né? Quando não existe, aí infelizmente é psicólogo, psiquiatra, porque eles acham que é uma coisa ainda da cabeça, né? É uma coisa emocional e tal, mas não era para ser tratado dessa forma, né? Coisas padrões. O que é padrão hoje em dia de aparecer muito é pessoas com tendinite no ombro, no pulso. São casos de lombalgia, Pessoa que vem travado, pessoa né? que vem As travada. hérnias, né? E casos de ansiedade também Agora está que aumentando muito, né? vem muito. Ansiedade, depressão, né? Já vem com quadros já bem, às vezes bem grave, né? Bem avançado. Às vezes a avançado. pessoa já está num estado que a ansiedade está tão elevada que a pessoa tem crises de pânico. Bipolar também está aparecendo muito, né? Bipolaridade. Às vezes a pessoa se trava emocionalmente de uma forma que às vezes não consegue sequer sair de casa mais por causa daquele problema. E isso é outra coisa que mudou muito, né? Porque antigamente a acupuntura era muito ligada só à dor, né? Era só fazer acupuntura para dor disso, dor daquilo, né? Padrões sempre de dor, de algia, né?
Hoje não, hoje não, assim, ela sempre serviu para tudo, né? Mas hoje as pessoas já entendem que serve para tudo, né? Porque o importante dela é aquela base de manter o livre fluxo do Qi, né? Dessa energia, e equilibrar o Yin Yang, né? Sim. Então essas duas bases seriam a base principal para conseguir proporcionar saúde, né? Então o acupunturista ele vai buscar informações para entender como é que o teu corpo está referente a isso, né? Se tem muita energia, tem que equilibrar. Se tem pouca energia, tem que equilibrar, né? Então sempre é buscar o equilíbrio, né? Não tem... E aí muitas vezes é importante realmente essa associação, né? Essa integração. Por isso que práticas integrativas, complementares, porque muitas vezes falta energia no sentido mais físico, que é comer mesmo, né? Às vezes a pessoa, não, eu tô de dieta, eu preciso emagrecer, aí ele não come, ele não tem um ajuste energético e físico mesmo, né? Um cafezinho aqui que é chique o negócio. Então muitas vezes precisa de uma orientação nutricional. Aí quem é que é? Nutricionista. Né? Vai nutrólogo, essas pessoas vão ver, tá se alimentando de forma correta, né? Não, então corrige, que aí também depois dá para corrigir a parte energética. Então, o que a gente tem? Já muitas vezes vem com esse diagnóstico, mas o terapeuta vai fazer o diagnóstico, que geralmente é um diagnóstico energético, né? Sim. Então, o que a gente vai avaliar? Se a energia está fluindo bem entre os canais de acupuntura, né? Se a energia está fluindo bem, chegando nos órgãos, nas vísceras, em todas as estruturas, né? Então ele vai fazer uma avaliação física e energética, né? E aí o que é diferente muitas vezes, né? Porque na visão ocidental é muito comum fazer qual tipo de avaliação? Muitas vezes visual, palpação, né? Para ver se está quebrado, o que for, dependendo do problema. E os exames, né? Exame de sangue, exame de imagem, ressonância, tomografia, raio-x. E nós temos o nosso método diagnóstico que é um pouco diferente. Sim. Né? Então, o que a gente geralmente usa? Observação, ausculta, palpação, olfação, né? O mais comum hoje, básico, é a avaliação de língua e pulso, né? E palpação, que a gente vai palpar também para entender como que está a energia fluindo nos canais, né? Muitas vezes pode ser alguma coisa realmente externa, né? De movimento repetitivo, pode ser que pega muito frio em alguma região, né? E aí pode ser alguma coisa também interna, parte emocional, né? Sim. Parte emocional desequilibrada pode desequilibrar os órgãos, as vísceras e também refletir nos canais, né? Então, língua é uma ferramenta muito interessante porque é bem visual, né? O terapeuta consegue tirar uma foto e mostrar para o paciente, né? Olha, tua língua está inchada, esse inchaço junto com essa palidez demonstra que tem uma deficiência de alguma estrutura que está gerando umidade no teu corpo, né? Então, muitas vezes, essa questão de umidade tem relação com um movimento, com um órgão ou com uma víscera, né? Se a gente falar de umidade, tem uma relação muito grande com o movimento terra, não é isso? Sim. Com baço, né? É interessante a questão da língua. A paciente do TCC que a gente está fazendo, na primeira avaliação, infelizmente eu não bati a foto na primeira avaliação. O meu erro todo foi esse, porque hoje eu estou vendo a diferença na língua dela. Ela tinha muitas fissuras na língua, muita fissura, tanto no meio quanto lateral. E a última vez que a gente foi fazer, foi essa semana agora, terça-feira, eu fui olhar a língua novamente e aquela fissura que era aquele negócio grotesco, até feio de se ver, está sumindo e algumas nem aparecem mais. Então a gente já vê que está melhorando, a parte morfológica, né? Existe um resultado, a parte morfológica está mudando a estrutura, a coloração já mudou. Era uma língua bem pálida, hoje está uma língua mais rosadinha, então a gente já vê que o negócio não é um negócio que a gente inventou, que veio da cabeça. E não é milagre. Não é milagre. Que vai sumir do dia para noite. Sim, tem esse detalhe. Isso também é interessante, porque vem para outra pergunta, né, que todo mundo pergunta quando chega,
quantas sessões eu preciso para ficar bom. Sim, isso né? é padrão. Quantas E sessões? aí, a observação da língua, do pulso, não vai te dizer quantas sessões, mas dá para tu ter uma ideia se o tratamento vai ser rápido ou se ele vai ser prolongado, né? Então, quando a gente começa a ver essas mudanças para melhor, a gente consegue perceber que o corpo consegue reagir ainda. Então, provavelmente não vai precisar de um tratamento tão prolongado, né? A não ser que seja, às vezes, doenças crônicas e doenças que são, né, às vezes, não irreversíveis. Então, muitas vezes as pessoas vão ter que fazer tratamento pro resto da vida, Sim. né? Mas essa observação é fantástica, porque dá para tu meio que provar que tá tendo resultado, Sim. né? Diferente do pulso. O pulso, infelizmente, ele, por já ser uma técnica que a gente não usa tanto no Ocidente, né? Ainda tem a questão que não tem como tu mostrar o paciente. Não, teu pulso está melhorando. Ele vai ter que só acreditar em ti. A língua é legal, porque se tinha um corte, uma fissura, que tem gente que tem a fissura tão profunda que quase está dividindo a língua no meio, né? Então tu mostra aquilo numa foto, vai fazendo o teu tratamento, e aquilo começa a melhorar, o cara fala, não, realmente alguma coisa está melhorando. Tem gente né? que é quase uma língua de cobra, né? É quase uma língua bífida, né? É bem profunda. E é bom que é tipo um controle de qualidade, né? Sim. O cara vai provar que está tendo resultado. O pulso, ele vai também poder te informar, né? O terapeuta vai conseguir fazer uma avaliação do corpo todo através da pulsologia radial, né? Então, dá para usar, é importante, é necessário, porque ali a gente consegue ver como é que a energia está fluindo no nosso corpo, né? Os chineses chamam de sopro, né? O sopro, ele vai ter uma relação, assim, de uma forma meio geral, né, grotesca até de falar, com pulmão e coração, né? O coração impulsiona o sangue, o pulmão impulsiona o qi, a energia. Então entra aquela ideia do yin yang, né? Sempre se fala em yang, então o yin vai ter essa característica mais estrutural, o yang vai ter essa característica mais funcional, energética, né? Então, para o sangue circular, ele precisa de alguma força, né, que impulsione ele para essa estrutura física movimentar. Então, se a pessoa não tem energia, o sangue não anda. Se não tem sangue, né, mesmo tendo energia, a estrutura completa não circula. Não teve essa circulação adequada, a doença vai se instalar. Né? Então, qual é o nosso objetivo? É avaliar todas as estruturas e ver como essa energia está se comportando, né, no corpo. Então, o terapeuta ele tem essa obrigação de fazer uma avaliação completa para ver se o que o paciente trouxe de problema, né, de queixa, é uma coisa pontual, porque às vezes pode ser um trauma. Né? O cara está ali, tropeçou e fez um trauma ali, uma torção de tornozelo, né? Pode ter rompido um tendão, um ligamento, pode ser só pelo trauma. Mas pode ser que tudo aquilo aconteceu porque ela já tinha um desequilíbrio interno, enfraqueceu a estrutura e aí naquela pisada foi o suficiente para dar todo o problema dela. Já ia comentar sobre isso. Às vezes o pior acontece no trauma, exemplo de romper um ligamento, né, exatamente porque a pessoa já vinha de um desequilíbrio. Sim. E ali já estava suscetível a qualquer coisa que acontecesse, né, seria o gatilho para desencadear uma tendinite ou problema qualquer. Aí veio um baque, veio um trauma e ocasionou ali. E é isso aí que às vezes a pessoa não entende. Ah, mas tá assim porque eu bati. Não, mas já existia um desequilíbrio. Mas às vezes ela bateu outras vezes e também não aconteceu. Ou torceu, né, escorregou e tal, e não aconteceu aquilo. Mas naquela vez aconteceu porque já estava tudo desequilibrado. Né? E o terapeuta vai ter que... Porque se não tratar a raiz e tratar só o sintoma, ou aquilo volta, ou vai ter outra situação que vai aparecer referente à mesma base, né, de raiz de problema. Né? Então, quando ele avalia, né, mesmo que a pessoa, de novo, chegou lá, pô, uma frouxidão ligamentar, uma tendinite, a gente tem relação com o fígado, né? O tendão tem relação com o fígado. Na questão de 5 movimentos ali, a gente sabe que fígado pertence à madeira,
Madeira é mãe do fogo, é filho da água, né? Então, Sim. a madeira é mãe o fígado é mãe do coração, mas é filho do rim, né? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa vem de alguma patologia que lesiona a energia do rim e pode aparecer alguma coisa também lá no filho, que seria o fígado, Uhum. né? Então, o terapeuta tem que ficar avaliando para ver se o problema é só no fígado ou se o problema já Já passou para envolveu outra outros parte, órgãos. né? Então, o Imperador Amarelo fala, né, que a doença da mãe afeta o filho, a doença do filho afeta a mãe. Então, o legal é isso, que a gente brinca tipo como se fosse um detetive, né? E aí entra algumas situações que elas podem ser desconcertantes em algum momento, porque como é uma coisa meio nova para o Ocidente, as pessoas às vezes não entendem o porquê que o nosso interrogatório ele é bem profundo, Uhum. né? Então, o que às vezes a gente pergunta que é estranho? O cara tá com uma tendinite, a mulher tá com uma tendinite no ombro, a gente já faz uma relação com o fígado e para confirmar, para ver se tem mais alguma coisa envolvida, é muito comum perguntar o quê? Sobre a parte Menstrual. da saúde da mulher, Sim. menstruação, né? TPM, né? TPM, Às vezes cólica. displasia mamária, cólica. E aí ela fica achando estranho, porque não, né, não conhece. Ela veio com uma tendinite no ombro. Aí o cara pergunta da menstruação, aí fala, não, que diabo que ele tá querendo saber, né? Quer saber da minha vida, Tá né? ginecologista O agora? que tem a ver? O cara fica, será que ele quer alguma coisa, né? Estranho e tal. Então, isso tudo, às vezes a gente vai perguntar o quê? Da parte de ocular, dos olhos, ressecamento, lacrimejamento. E aí, oftalmologista agora, né? Então, pra gente, tudo é informação, né? Uma insônia, né? A insônia inicial é uma situação, a insônia de manutenção é outra situação, a insônia final é outra São situação, vários tipos. né? Então, uma insônia, a dor de cabeça, mais simples, uma coisa que é assim, que é simples, que eu digo que é comum, né? Mas não é simples, que, sim, de não incomodar, porque dependendo da dor de cabeça, tem gente que falta ficar doida, né? Com dor de cabeça, migrânia e tal. Então a gente sabe que uma dor de cabeça, ela não é igual para todo mundo, Com né? certeza. Tem gente que vai ter dor de cabeça referente à parte do estômago, tem gente que vai ter com a relação da vesícula biliar, tem gente que vai ter relação com o fígado, né? Então o terapeuta ele tem que buscar essas informações, de novo, através da língua, do pulso, do interrogatório, para saber a dor de cabeça é aonde? Ah, é aqui na frente. Opa, então aqui na frente tem uma relação com o estômago, né? Aqui na frente existe um ponto que atua nessa região da face. Então, poderia pensar nesse ponto para complementar a tua seleção em combinação de pontos que atue nessa região. Se a dor de cabeça já é na nuca, na parte occipital, esse ponto que é da frente já não vai servir, né? Então, se o cara pensar, o ponto X é para dor de cabeça, mas qual dor de cabeça? Aqui na fronte, no frontal, na parte da frente? Ah, então esse ponto serve para isso. Porque muita gente fica só em cima de protocolo também. É igual Né? você pensar em caso de dor mesmo, de membros. O ponto tal serve para dor no joelho. Mas como é a dor no joelho? É dor de peso, uma dor aguda? Pontada, né? Em que parte do joelho? É na frente e atrás? Quando é que lateral? dói? Quando que dói? E de novo, né? Essa coisa o legal da medicina chinesa é que ela foi, tipo, veio de uma parte filosófica, na verdade, né? Que foi aplicada também para a parte da medicina. Que é aquilo que a gente falou do Qi, do Yang, dos 5 movimentos. Então, algumas pessoas vão ter problema pela parte da manhã, outras vão ter problema pela parte da noite. De manhã é o quê? Mais Yang, calor, movimento, atividade. À noite é mais Yin, repouso, frio, né? Então, se é uma doença de calor, pode piorar de manhã, né? Se é uma doença de frio, pode piorar à noite. Então, essa interação com o meio ambiente vai proporcionar também ou um equilíbrio ou um desequilíbrio. E o terapeuta também tem que estar atento a tudo isso. Quando a gente pergunta às vezes sobre o trabalho, né? Muitas vezes ficam receosas, né? O cara quer saber da minha vida, do meu trabalho. Será que ele quer saber do meu trabalho que é para cobrar mais caro, né? Mas não, os caras trabalham sentado, né? É uma situação. Se ele trabalha andando, correndo, fazendo esforço físico, é uma outra situação, né? Tem gente que trabalha, por exemplo, o pessoal de TI, na parte de informática, tecnologia de informação, às vezes trabalha em ambiente muito frio por causa dos servidores, Sim. né? Então, é uma patologia. Aí, é fora do padrão natural, né? E isso vai influenciar no teu diagnóstico. Então, o cara muitas vezes tem que perguntar tudo para justamente conseguir fechar
um diagnóstico mais preciso, né, para conseguir montar um protocolo de tratamento e aí sim fazer a seleção e combinação dos pontos ou das técnicas, né? Então a gente vai ter uma técnica que vai ser um pouco melhor para tal coisa, outra técnica vai ser melhor para tal coisa, né? Muitas vezes a doença já se instalou no físico, então precisa de uma manipulação manual, Negócio né? mais físico. Às vezes é uma coisa que falta é comer, como eu falei, né? A pessoa não está se alimentando direito, está fraco, não tem energia, aí vai ver, não come. Não como, não quero ficar gordo, tal, ou porque tem alguma patologia, eu sou diabético, tal, não como isso, não como aquilo, não como nada, ou estilo de vida, né? Eu quero ser vegano, crudívoro, então tem que ajustar tudo para conseguir conciliar com essa nova realidade, Sim. né? Então muitas vezes falta, né? Ou o cara só come comida com característica de frio e a pessoa começa a ficar, né, muito para baixo, muito. Acho que é o que acontece com as pessoas que são veganas, né? Elas comem muito alimento, Muitas fruta vezes crua, eles ficam só ligados no cru ou verdura na crua. salada, né? Sim. E tem uma característica muito ruim, então precisa buscar esse equilíbrio, né, esse ajuste para poder estar sempre equilibrado ali. Então, Precisa buscar os alimentos mais yang, fruta, legumes, tem o pessoal do refogado. isso, né? Então tudo isso vai ser importante pro diagnóstico, né? Então o terapeuta muitas vezes vai conversar bastante, vai perguntar, muitas vezes ele já consegue perceber quase tudo pela língua e pulso, né? Então o interrogatório vai ser só para refinar aquilo que ele já percebeu nessas duas formas de diagnóstico. Tem a possibilidade também de fazer palpações e pontos específicos, né? Então nós vamos ter pontos, por exemplo, ponto fonte, ponto fenda, ponto chu, ponto mu, né? Então tem pontos que vão estar na região tórax e abdômen, tem pontos que vão ficar na parte paravertebral, tem pontos que vão ficar próximo de punho e tornozelo. Tudo isso vai ajudar a confirmar o nosso diagnóstico, né? Então o método base vai ser pulso, língua, palpação de pontos específicos e o interrogatório, né? Então isso tudo vai ser feito com uma conversa, né, com um diagnóstico de palpação. Depois ele vai verificar, vai descobrir qual é a síndrome energética, né? Dessa síndrome ele vai montar o protocolo de tratamento. É tonificar o fígado, a energia do fígado, é dispersar a energia do coração, o que for, né? Então, e aí ele vai escolher, é melhor usar o quê? Aí vai do terapeuta. Vou usar agulha, vou fazer acupuntura, vou fazer moxa terapia, né, com a queima da artemisia. Vou fazer uma auriculoterapia, uma ventosa. Então, aí é que entra a questão da importância da experiência e os recursos que o terapeuta busca, né, para ofertar a melhor forma de atender o seu cliente, o seu paciente. Né? Então, o cliente também ele tem que ver que muitas vezes a técnica ela não vai ser igual sempre, né? Porque às vezes ele precisa remover frio, por exemplo. Então, nada melhor do que moxa, né? Que é a queima da artemisia, ou em bastão, ou em lã, porque é uma técnica mais yang, mais quente, e o calor ajuda a tirar o frio. Depois disso, pode ser que ele só precise movimentar a energia. Aí vai fazer o agulhamento, né? Então, o paciente não deve ficar padronizando o tratamento, né? Porque em um momento ele vai... Às vezes ele chega lá porque realmente torceu e mexeu, rotacionou o quadril, por exemplo. Se tu trabalha com Kiro, com Nil Seitai, por exemplo, vai lá e faz o ajuste manual também, né? Já resolve ali aquela questão física, né? Então, tudo isso é importante. Agora, eu não quero trabalhar com tudo isso. Aí vem a questão das parcerias, né? Eu preciso que esse meu paciente, ele corrija a alimentação dele. Eu já tenho aqui um nutricionista, um nutrólogo, que é parceiro, que entende o meu ponto de vista e que quando eu encaminhar, ele vai ajustar. Preciso de a parte física, não trabalho com isso. Vou mandar lá para o Jonathan, que tem a parte do Nil Seitai, manda ele procurar fisioterapia, né? Então, tem toda uma integração e é importante tu conseguir orientar o teu paciente também nesse sentido aí, né?
É importante também da parceria, da tua orientação com o paciente, é justamente o que tu falou agora, buscar pessoas que tenham aquela tua mesma visão. E, Isso. por exemplo, dentro da medicina chinesa, né, a gente não usa o gelo. Tem essa questão já na visão ocidental, para qualquer pessoa que você pergunte, bateu, faz o quê? Bota gelo. Todo tipo de E a inflamação gente, vai pro gelo. É, isso é interessante, porque se tu tá tratando com calor, aí então que não faça no mesmo dia a é, sessão onde o terapeuta vai usar outra forma de técnica, por exemplo, o gelo, né, para não ter pois esse é, conflito de informação. Mas, como foi falado, realmente é importante que a gente trabalhe com pessoas que tenham a mesma tem ideia, a a mesma mesma base ideia. para poder dar continuidade ou para suprir aquilo que tu precisa corrigir, né? Que é importante até para o tratamento que o cliente está procurando, que o paciente está procurando, evoluir de uma forma mais rápida. Porque se tu manda uma informação, aí chega um outro profissional, manda outra informação, Isso. Aí dá conflito, né, de técnicas ou informação, e a pessoa fica meio preocupada, né? Pô, mas falou isso, faz isso, tal. e não que seja inválido, né? Não tá falando Sim, isso, tá dizendo é que para às vezes é que vai não conflitar a entrar em conflito, informação. para também não confundir a cabeça do paciente, né? Né? Mas e aí, a acupuntura dói ou não dói? Não é nada, rapaz. Cara, tem uma brincadeira que o pessoal diz que dependendo da situação, faz doer, né? Então, o pessoal brinca às vezes, paciente muito complicado e chato, aí faz doer. Faz com É, espeto. mas hoje, com a evolução, né, dos equipamentos, com a evolução das técnicas de fabricação e o material também, não tem por que uma agulha ser de má qualidade e proporcionar dor pela má qualidade dela, né? Porque chegou um tempo que acontecia disso porque não dava, não era fácil importar e não era fácil produzir. Então muitas vezes tinha que se reutilizar as agulhas, né? Se esterilizava, tudinho certinho e se reutilizava a agulha. Muitas vezes a lubrificação já não era a mesma, né? A ponta já estava romba, já estava fazendo um estímulo muito intenso. Então, muitas vezes se doía por conta da qualidade do material. Sim, é Né? importante isso hoje em dia também, né? Que você vai, às vezes a pessoa tem uma experiência ruim com a acupuntura, não é Isso, nem porque a técnica é dolorida, é porque às vezes a agulha que se isso. utilizou é uma O agulha de má material não é de qualidade. qualidade. E também, sim, a habilidade do terapeuta. Né? De Agora, novo, eu acho importante falar também, mas não é que seja dolorida, mas existem algumas sim, raras exceções de pontos, né, que incomodam, não é que dói, incomoda dependendo da da região, né? Tem região. região que é mais sensível, né? Onde não tem muito músculo, mão, pé, pode ser que seja regiões mais sensíveis e sejam mais incômodo, Seja mais né? incômodo. Então, aí que de novo entra a questão da habilidade e a prática do terapeuta, né? Uhum. Então é importante se realizar práticas entre terapeutas ou você mesmo se aplicar para sentir, né, como é que É, está a tua inserção, como é que está a qualidade do estímulo, pontos que são mais sensíveis, usa uma agulha mais fina, de repente, usa mandril para ter uma inserção mais rápida, uhum. né? Então esse feedback é importante. E essa experiência também é importante porque quando o teu paciente sentir alguma coisa de desconforto, tu vai conseguir entender e tu vai conseguir passar confiança para ele, né? Realmente, esse ponto ele é mais sensível, ele dói um pouquinho mais na inserção, mas vai já passar. E aí pergunta de novo, e aí, melhorou? Você fala, realmente já está melhorando, ou já melhorou, não dói mais nada, foi só na hora da inserção. E aí passando toda essa segurança, o teu paciente já fica mais tranquilo, Uhum. né? Ele entendeu que realmente é uma coisa física, né? Não é que não vá doer, mas não é uma dor que seja insuportável, É, né? Não é uma coisa que tu vai, é uma ai, entrar em tortura. desespero, né? Então realmente esse diálogo é muito importante para acalmar teu paciente, para entender como é que vai ser todo o processo, né? Alguns pontos, como foi falado, são mais sensíveis. Então nesse daí é bom já orientar. Esse ponto é um pouco mais desconfortável, mas nada fora do normal, né? Então Uhum. quando a pessoa sentir, opa, isso aqui realmente incomodou um pouquinho, mas já passou.
Se de repente não fala isso, a pessoa já fica ansiosa, insere, ele já está com uma expectativa de dor, aquilo geralmente aumenta, né? A sensação de desconforto. E ele já vai ficando, putz, esse doeu, o próximo acho que vai doer mais, né? E aí começa a perturbar a mente dele e pode atrapalhar no tratamento também. Então o cara pergunta, dói? O cara diz, não, não dói. Começa pelo ponto mais dolorido. Filha da mãe, tu me enganou. Safado, né? O cara sai brabo lá e não quer mais nem voltar. E o ruim que muitas vezes é aquele que fala, né? Ah, não faço, dói muito, é muito ruim e tal. Então é importante o terapeuta fazer esse trabalho de conscientização, de divulgação e ser verdadeiro. E para ele ser verdadeiro, ele tem que ter recebido muitas inserções, né? Então ele tem que praticar bastante. Tem algumas ferramentas hoje que pode ajudar, né? Por exemplo, se o cara ele tem muita sensibilidade, ele tem muito desconforto, ele tem pânico, pavor de agulha, só de olhar ele já começa a passar mal, o terapeuta, de repente, pode investir em um laser, né? É uma boa opção. Existem vários estudos mostrando a eficácia, a eficiência do laser, né? Então, pode-se começar, de repente, o tratamento com a laser terapia, né? Então, pode ser uma opção também. E aí, o céu é o limite para o terapeuta, né? Ele vai tendo uma ferramenta, lógico que muitas vezes vai ter que, né, investir um certo valor, mas ele vai conseguir atender praticamente todo tipo de público. Tem até um caso que aconteceu aqui mesmo no ambulatório. Um rapaz que chegou, primeira vez dele, e a gente fez a avaliação todinha do cara e deitou ele na maca, foi fazer a aplicação da agulha. E ele ficou lá, a gente percebeu que ele estava meio tenso, né? Mas não falou nada, então a gente continuou, fez a aplicação, perguntou se estava incômodo, ele, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí quando ele levantou o lenço dele estava ensopado, falei, tava quente aqui, porque não tava quente, né? Tava até um dia meio fresquinho. E tava ensopado o lençol. Ele falou, não, porque eu tenho medo de agulha. E agora que tu fala, depois que acaba a sessão. E aí achei interessante, às vezes a pessoa até tem esse receio de falar que tem medo de agulha por não saber que existem outras técnicas que a gente pode utilizar. Isso. E é importante, né? Porque isso não é vergonha. Né? De novo, é que pode ser que ele passou por uma situação traumática. Tem algumas, por exemplo, pessoal que tem febre reumatoide, essas patologias que tem que tomar às vezes aquele bezetacil, né? Por várias doses e tal. É um tratamento doloroso, desgastante, né? Então quando fala, fazer acupuntura é com agulha, o cara já lembra e já dá um pânico, né? Não, meu Deus do céu, não quero isso e tal. Mas quando o terapeuta esclarece, e aí vem de novo o bom senso do terapeuta de começar por ponto que ele tem quase que certeza absoluta que não vai doer. Quando a pessoa vê, é isso? Pô, então não tem nada a ver com agulha de medicamento. De novo, a agulha de medicamento ela é mais calibrosa, ela tem a questão do bisel, que é para cortar, depois ela insere um líquido, alguma substância. Então, tudo é demais, né? É muito intenso. A agulha da acupuntura não, primeiro que ela não é para cortar, ela é para afastar as fibras, né? O calibre é, às vezes, 10 vezes menor do que o calibre de uma agulha de injeção, né? Ela não lesiona os tecidos. Então, é para ser uma inserção muito, muito mais suave do que uma injeção. Então, bem tranquilo. Se quem tem medo, fique à vontade. Mas se vocês tiverem medo, fale para o terapeuta de vocês, olha, eu tenho um trauma já, não tenho uma história muito boa com agulha, né? E ele vai com certeza usar da melhor técnica, né? É possível muitas vezes usar o mandril, que é aquele tubinho guia, né, da agulha, que é justamente para diminuir também a questão da sensibilidade, né, desse desconforto. Então, vale a pena falar que com certeza ele vai ter, né, ferramentas, técnicas para diminuir ainda mais essa sensibilidade que pode ocorrer na hora da inserção. O que não pode é ficar sem fazer acupuntura. Com certeza. Né? Então é um ganho que você vai ter para qualidade de vida, bem-estar. E eu acho que, cara, depois que a pessoa começa, ela fica meio que encantada, né? E ela começa a sentir os benefícios, né, no dia a dia. Ficar bem vicia, né?
Então, quanto melhor você tiver. Porque o cara vai ficar equilibrado, fica melhor para tudo, né? A vida, ela, muitas vezes, ela tem situações que não são programadas, né? Um acidente de carro, por exemplo, bateu o carro, os cara tá equilibrado, ele consegue raciocinar, o que eu vou fazer? Tô bem, o outro tá bem, agora vamos conversar, como é que a gente vai resolver, né? Não vai precisar brigar, não vai querer passar por cima do outro, sair gritando já, né? Ente querido, uma coisa muito real, né? O falecimento do ente querido, se tu tá equilibrado, tu vai passar por aquele luto, aquele pesar, mas aquilo não vai se transformar, né, numa depressão, numa melancolia. Isso a gente diz não fantasiando, não é que o cara vai, bateu o meu carro, beleza, tudo. Não, nada te impede de ter aquela, puta merda, né? Sim, mas não vai ser Mas não vai ser aquele extremo, negócio né? agressivo de tu querer sair na porrada. O cara às vezes já desce, já xingando, né? Pô, não sei o que, briga. E o outro também tá estressado, o outro já desce com um pedaço de pau, aí acha um pedaço de pau e vai pra porrada, aí o negócio, feito, né? Aí não resolve e ainda não vai resolver e ainda vai piorar e tem mais a situação, né? E o interessante também é que a acupuntura entende todas essas situações, né? A acupuntura, a medicina chinesa, porque a gente sabe que uma pessoa que está muito reativa, né, ela realmente muitas vezes vai chegar aos finalmente, né, de matar mesmo, né, então é muito interessante. Não é justificável, mas é compreensível, né? A gente consegue entender tudo e é possível sim proporcionar alguma melhora para aquela pessoa, né? Então sempre vai dar algum benefício para quem buscar um tratamento, para quem buscar uma sessão de acupuntura. Então, cara, é fantástico, vale muito a pena. Eu acho que é importante até para momentos em que você precisa ter uma reação rápida, né? Sim, sim. Às vezes acontece alguma coisa na tua vida ali, de imprevisto, de acidente, de algo do tipo, que você precisa ter uma reação rápida para se livrar daquilo. E eu percebo que tem pessoas que, diante de uma situação, ela paralisa. E já tem outras que já tem aquela reação de então, mais rápida. Entra essa coisa da reatividade, né? De preservação de vida. Pô, eu vou fugir ou eu tenho que encarar e resolver isso mesmo, né? Então, é interessante. E tem gente que tem, por exemplo, movimento água em desequilíbrio, o rim, aquele tem a ver com medo, né? Tem gente que chega, paralisa, né? Ele não consegue fazer nada porque paralisou, né? Não tem reação nenhuma, nem de fugir, nem de correr para bater, né? Fica travado ali. Então, tudo isso é interessante. E tem gente que fica parada na vida, né? Com medo e com indecisão. Pega, às vezes, fígado, pega vesícula biliar e pega rim, por exemplo, né? Ele fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí acontece tudo errado. Por quê? Porque não conseguiu se movimentar, sair do lugar, tomar decisões. Às vezes perde oportunidade na vida por não conseguir tomar decisões. Isso. Fica ali, né? Será? O que tu acha? Mas será? E tal. Aí passou a chance, passou a oportunidade. E aí é patológico. Então, o legal é porque muitas vezes, na visão mais comum ocidental, a pessoa fala, esse cara é lesa, né? É chato, bestalhado, né? Não sabe de nada. Não, ele está desequilibrado, muitas vezes está doente. Né? A mulher só, essa mulher ninguém quer namorar com ela porque ela é o demônio, só quer brigar, né? Na TPM dela, Deus o livre, ela bate no cara, ela grita, né? Não, ela está doente, ela precisa de ajuda, né? E muitas vezes ela não entende isso. Por quê? Porque está na parte mais emocional, uma parte energética, né? Não tem um exame que meça quanto de TPM ela está, né? Quanto de raiva ela está, né? Então, falar, isso aí tu tem que fazer uma terapia, tem que fazer tem que ir para a igreja, às vezes, né? Isso é falta de Deus na tua vida. Eu sou muito isso, e isso particularmente me dá um ódio. O pessoal vê uma pessoa com depressão, vê uma pessoa ansiosa, isso é falta de Deus. Antigamente era isso, né? Falta de Deus na tua vida. Até hoje se ouve. Não, pode ser, não estou falando que não seja, mas ela está doente, ela precisa de equilibrar. Se a gente for pensar de uma forma geral, tem também pode essa ter base, a ver, você precisa, às vezes precisa mas não é só isso. Você precisa ter uma proximidade com algo espiritual mais próximo, se sentir seguro. E outra coisa, não é só a terapia, ela tem que buscar também a parte médica,
né? Muitas vezes é falta de suplemento, vitamina D. Hoje tem vários estudos mostrando isso, né? A falta de suplementação de vitaminas, até por conta, de novo, da nutrição. Às vezes a gente não come tão bem, né? E não repõe os nutrientes. Então, muitas vezes tem que suplementar. Então, fazer terapia, fazer reposição de suplementação, ter um acompanhamento médico. E é importante fazer isso com acompanhamento do profissional que com, saiba o que está sempre fazendo. com um profissional qualificado, um especialista daquela área. Porque né? às vezes a pessoa entrou na academia e vai suplementar sozinha, não sabe o que está tomando, não sabe se é aquilo que precisa. Então, e até mesmo em questão de termogênicos, a maioria hoje é feita à base de cafeína. E uma pessoa que já tem uma tendência a ser ansiosa, vai tomar um termogênico à base de cafeína, tudo tem ela que ter vai se arrebentar. uma avaliação, porque tem a questão do tempo de duração, né, do efeito, tudo. Então tem que ser feito realmente esse trabalho integrativo e complementar. Né? Então sempre vai ter um ajuste ou uma necessidade de estar falando com outros especialistas. Né? Então não adianta ficar só com a acupuntura, porque muitas vezes ela já vai ter a sua limitação também. Né? Então tem que fechar todo esse ciclo aí de ajuste com a parte integral. Precisa abrir a mente de uma forma geral, de todas as pessoas, tanto do profissional, do paciente. Porque eu já vi paciente chegar e dizer, não vou fazer fulano porque eu não acredito no procedimento ocidental. E, mas é uma besteira. Fica com essa briga, né? Desnecessária. Não, do tal coisa é melhor. O outro, ele nem olha na nossa cara, né? Isso aí não presta. Não, procure outro profissional. Exatamente. Né? Então, se o profissional daquela área tu não sentiu, né, segurança e tal, procure outro. Mesma coisa com a acupuntura, né? Não achei que, né, me respondeu, não tive resultado. Busque outro acupunturista, converse, né, explique tudo, porque pode ser que aquele terapeuta estava com algum problema naquele dia, ou né, realmente a especialidade dele de repente não era. Porque hoje mesmo dentro das práticas existe muita gente já focado, né, dentro das especializações. Né? Então, eu vou focar mais nessa parte emocional, ansiedade, depressão. Não, eu vou ser mais da acupuntura no esporte, por exemplo. Eu quero trabalhar mais uma coisa física, né? Então, o meu negócio é isso, parte emocional, não quero. Tem pessoa que se especializa, por exemplo, na saúde da mulher, né? Antes, né, a adolescente, parte da menstruação, depois que ela quer engravidar, depois lá no final, menopausa, né? Então, dá para fazer todo esse acompanhamento para ter esse fluxo natural. Então, tem a parte da geriatria, né, acupuntura mais para os idosos. Então, cara, o céu é o limite. Mas ele nunca deixa de ser acupunturista. Né? Mas, por se especializar demais, às vezes ele acaba ficando só atendendo mais naquela parte, esquece as outras. E aí, muitas vezes, ele não atende mais com a mesma eficiência, né, como era antigamente. Então, é muito bom para algumas coisas, mas pode ser que não seja tão bom para outras situações. Né? Já fica limitado o atendimento, as técnicas, limita de uma forma geral. É igual como, de certa forma, acontece hoje em dia, né? Que às vezes você vai por exemplo, procurar um médico e o médico ele é especialista de mão, mas da mão direita. Né? Só opera um joelho. Aí isso limita muito. Que eu acho que é importante a gente trabalhar no geral, ver o todo. Nossa visão ainda é preciso, cara. Não dá para trabalhar só. Assim, não é que não dá. Não é a base, assim, né? Então, é bom sempre ter uma avaliação e também, de repente, aprofundar nessa parte. Mas, cara, é interessante. E duração de sessão? Aí também é bem complexo, né? Mas, numa primeira sessão, muitas vezes, ela é mais prolongada por conta do diagnóstico, do interrogatório. Mas, em média, acho que 30 minutos a 1 hora, uma sessão, né? Mais ou menos. Fica nessa base aí. Então, fica nessa faixa. Uns falam sobre o ciclo de energia, né? O ciclo completo de energia dá em quase 30 minutos. Então, fazendo um atendimento de 30 minutos, faria com que a energia circulasse, o corpo entendesse esse equilíbrio e daí ele continuaria dentro desse ciclo fisiológico, né? Esse ciclo de equilíbrio. Então, muitos falam desses 30 minutos muito por causa disso.
né? Uhum. Então, mas depende muito da técnica, né? E depende muito do terapeuta. Mas em média fica nessa duração aí, né? Nessa faixa. Beleza. Cara, acho que a gente explicou bastante coisa, né? Já tirou bastante dúvida. E de novo, né? Teve dúvida, teve sugestão, deixem nos comentários, vai ser muito importante para a gente ver essa interatividade, né, com vocês e agradecer a força que vocês estão nos dando, agradecer ao Jonathan que está aqui sempre, né, participando aqui nesse nosso bate-papo e se tiverem sugestões, deixem aí nos comentários. Beleza? Então, Jonathan, belezão, brigadão aí. Valeu. Vamos ver o que vai surgir de comentário pra gente estar conversando mais um pouco aí. Maravilha. Beleza, galera? Um abraço pra todos. Obrigadão. Tchau.